gente, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que lá no Brasil é quase impossível sentir um terremoto? Para vocês, a Terra é o lugar mais seguro do mundo, mas para nós, no México, a gente fica dançando com a Terra. Hoje vou te contar por que o México é um dos países mais sismicamente ativos. Eu vou te contar sobre a história, quais foram os piores, né? E como aqui tá indo nossa evolução com esse negócio dos tremores, né? O medo sempre fica, né? Mas com o longo do tempo a gente se acostuma a viver um pouco com esse medo de a terra tremer. Mas prepare-se que o assunto de hoje é dançar com a terra. Oi, gente, como vocês estão nessa daí? Tá tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Yavnel, a Chica Yave. Eu morei no Brasil todo um ano e é por isso que eu aprendi a falar português, mas eu sou mexicana, tá bom? E uma das coisas que foram assim impressionantes para as pessoas lá do Brasil é quando eu falava que aqui no México a terra treme muito, tá? E aí, tipo, para aquelas pessoas lá do Brasil, era tipo, mas como assim? É normal que a terra fica tremendo? E eu, tipo, sim. Sim, na verdade é normal para nós, não é uma coisa que, tipo, seja, tudo bem, tá tremendo. Fica sentado, fica tranquilo. Não, a gente fica com medo sim, mas a gente já sabe o que fazer, né? A primeira coisa que precisamos entender é a localização. O Brasil fica bem no meio da placa sul-americana, o que faz que o terreno, né, o lugar seja bem estável, tudo de boa. Mas o México fica, tipo, em um lugar que parece assim, um quebra-cabeça, tá? Porque o México fica em uma zona onde estão 5 placas. Como assim, gente? Então, o México fica sobre a placa norte-americana também, placa Cocos, placa do Pacífico, placa de Ribeira e placa do Caribe. E o que que acontece? A placa de Cocos está sempre tentando entrar debaixo da placa norte-americana. Esse processo se chama subdução e é o que gera tanta energia que explode em forma de terremotos. Até agora temos 3 que foram os mais fortes do México, que realmente tem tipo um antes e um depois disso, tá? Que foram terremotos, tremores bem fortes que aconteceram aqui no México. O primeiro foi em 1787. Ele foi conhecido como o Grande Tsunami do México. Por quê? Ele começou em Oaxaca e o sismo foi de 8,6 graus, tá? Imagina que foi tão forte que o mar correu tipo 6 quilômetros dentro da terra. Susto para essas pessoas. E vou te falar que a maioria dos tremores que acontecem aqui no México, a maioria são bem, na verdade, bem de Oaxaca. Tipo, dessa zona, que aí as placas ficam pá, pá, o tempo todo. Logo, o outro importante foi em 1985. Eu tenho certeza que você já ouviu desse terremoto. Ele foi de 8,1 e foi, tipo, a origem desse terremoto foi em Michoacán. Mas a cidade do México realmente sofreu muito. Porque, ó, vamos lá. A cidade do México foi feita sobre um lago, tá? Então, imagina as estruturas não conseguem ter essa estrutura real para conseguir se mexer, né, com os terremotos. Então, foi tão forte que muitos prédios caíram, né? Muitas pessoas ficaram, tipo, em choque, sem saber o que fazer. Imagina que tudo fica tremendo ao mesmo tempo. Se você quiser, tipo, ir pro chão, o chão tá tremendo. Se você quiser segurar de uma parede, a parede tá tremendo. Qualquer coisa tá tremendo. Então, imagina, realmente esse foi um terremoto bem forte. Logo depois, o mais recente foi no 2017. Mas espera aí, tipo, com todo esse negócio dos terremotos e desse negócio, as pessoas, nós temos um treinamento de o que fazer quando isso acontecer. Tipo, você vai ouvir, tipo, um alarme, que já dá para entender que a terra tá tremendo ou vai tremer, né? Então, o primeiro que se vai fazer, você não precisa entrar em pânico, mas na hora não é tão fácil, né? Mas a primeira recomendação é, tipo, ficar tranquila se você estiver no piso de baixo, tipo, ou no segundo, terceiro de algum prédio, quarto, talvez, tem aquelas escadas, né, que são de emergência. Você consegue, tá,
sair rapidamente, tá? Você não precisa correr, você não precisa ficar gritando, né? Essas são as recomendações que sempre se falam. E todos os 19 de setembro são feitos esses treinamentos. Por que essa data sempre são feitos? Porque os tremores aqui no México parece assim que a Terra já sabe quando que é setembro, que começa a tremer. Então, tipo, na verdade, esses negócios se fazem ao longo do ano, mas sim ou sim, em setembro se faz um treinamento, tipo, nacional, né? Que em todos os lugares, a 1 hora, começam as alarmes e você já sabe o que tem que fazer. Ué, você sabe que tem que sair, aí para que todo mundo saiba o que fazer se realmente acontecer algum terremoto. Então, no 2017 foi, tipo assim, a coincidência mais bizarra do mundo, porque aí foi o 19 de setembro, aquele treinamento nacional, tá? Porque aquele terremoto de 1985 também foi o 19 de setembro. Então, no 2017, as pessoas estavam fazendo treinamento, tudo aconteceu isso tipo 9 da manhã, uma coisa assim. Fizeram um treinamento em todos os lugares do México. 2 horas depois, a terra começou a tremer mesmo. Parece mentira, né? Mas foi real. Tipo, o 19 de setembro começou a tremer a terra. E o origem foi, tipo, em Morelos. Morelos fica bem mais perto da minha cidade e eu posso te dizer que o assunto foi sério, gente. Foi sério. Eu me lembro que para aquele terremoto, tipo, eu estava quase pronta para ir para a faculdade, né? Eu estava aqui em casa, tipo, eu precisava ir para a faculdade 2 da tarde, alguma coisa assim. Não lembro. Minha mãe estava lá embaixo na cozinha, eu estava no meu quarto, estava botando um chinelo para sair, sei lá. Então, do nada, eu senti que a cama, tipo, fez assim, sabe? Aí você fica meio sem saber o que está acontecendo. As portas dos quartos começaram a se movimentar, se mover de um jeito assim forte. Aí a primeira coisa que eu fiz é sair correndo e para lá embaixo com minha mãe na cozinha. E ela, na verdade, ficou em choque, porque ela não queria sair da casa. Tipo, ela estava se segurando da porta da cozinha. Tipo, a porta da cozinha dá para sair da casa, sabe? Só que ela, tipo, ficou assim sem saber o que fazer, ficou grudada na porta e ela falava, tipo, não, eu não quero que minha casa caia, tá? Eu quero ficar aqui, não vou deixar que ela caia, não quero que ela caia, sabe? Aí eu falei, mas sai logo, porque isso aqui ainda está tremendo. Sei lá como que foi, que a gente saiu pra rua e, tipo, os carros ficavam se balançando. Tipo, imagina isso. Pois logo depois, também na casa de uns primos e tal, tipo, sabe, aqueles copos, taças e tal, que estavam em alguns lugares, com o tremor caíram, quebrou tudo no chão. Então, realmente foi forte. Aqui, pelo menos na minha cidade, em Puebla, muitos prédios ficaram afetados. Mas então, vocês devem estar se perguntando, ué, mas como é que vocês conseguem viver assim? A gente é só resiliente, né? Depois do terremoto de 1985, as leis mudaram um pouco de como tem que ser feitos os prédios, né? Para que não seja tão fácil o prédio cair, as casas caírem, porque imagina, né? Se aqui no México fica tremendo o tempo todo, imagina se o tempo todo os lugares estiverem caindo. Não dá, gente. Hoje, os prédios novos no México são feitos para, tipo, balançar, né? E ir junto com o terremoto, tá? Eles têm uns amortecedores e tem, tipo, são feitos assim, bem lá no profundo da terra, que chegam a ter uma parte bem sólida. Então, tem algumas imagens de alguns prédios que, tipo, as paredes não ficam assim grudadas um com a outra. Tipo, tem um espaço, né? Que é para que quando comece a tremer, os prédios consigam fazer isso, sabe? E que não fiquem assim, tipo, tão perto um do outro, que seja bem mais fácil de quebrar, sabe? Tipo, tem um espaço para que o prédio possa se balançar e não
não for para baixo, sabe? Além disso, hoje em dia temos o que é alerta sísmica. Tipo, essa alerta já tem tempo, né? Que você consegue ouvir ela nos alto-falantes de qualquer lugar, das escolas, dos prédios, dos seus trabalhos, do shopping, de qualquer lugar devem ter esses alto-falantes com aquela alerta sísmica. Agora, hoje em dia, temos um alerta que chega direto no celular. Mas o som, gente, tipo, é um som assim, é um alarme bem forte, né? Que quando você ouvir, tipo, é pra você se assustar mesmo. E, tipo, esse som começa, tipo, eu acho que fica 30 segundos antes de o terremoto chegar até onde você está. É pra você ter tempo de sair de casa, sair de onde você estiver, para que quando o terremoto começar, você já estiver em um lugar seguro. Mas é claro que depois de tanto terremoto e coisas assim, e mais pessoas que foram realmente muito, muito afetadas com os terremotos fortes, hoje em dia, quando eles começam a ouvir aquele alerta, ficam em choque, ficam sem saber o que fazer. Então, é bem importante nós, como mexicanos, ajudar a outra pessoa, né? Porque eu sei que todo mundo, quando conseguir ouvir aquele alerta e você sabe que vai tremer, a única coisa que você quer é sair correndo, salvar sua vida, né? Mas se estiver nas suas mãos ajudar alguém, faça. E se não, eu vou te falar, a primeira coisa é salvar a sua vida, tá bom? Mas é que pode acontecer muitas coisas, né? No processo, no momento, tudo pode acontecer, sabe? E o último terremoto que aconteceu aqui no México foi tipo começando o ano novo, gente. Como assim? Ano novo, terremoto novo. E foi bem de manhã, tipo 8 da manhã, quase 8 da manhã, todo mundo dormindo e do nada no celular. Tipo, a gente pulou da cama com aquele susto, sabe? Mas, tipo, foi um momento perfeito pra, tipo, sair da cama e quando a gente já tava saindo do quarto, as coisas começaram a se balançar. Tipo, nos copos de água e tal, todo esse negócio, dava pra ver perfeito como a água ficava assim, as coisas. Então a gente saiu correndo da casa, mas foi bem tranquilo para nós, foi tranquilo. Para quem viver no Brasil, eu sei que isso parece um pesadelo, mas para nós, como mexicanos, já é uma coisa comum, na verdade, que pode acontecer em qualquer momento. Mas posso te dizer que os terremotos têm deixado muitas coisas boas nos mexicanos, como é a solidariedade, né? Porque aí o México, tipo, nasceu novamente naquele terremoto de 1985. Todos os mexicanos ficaram se ajudando para salvar ainda mais vidas. E sempre que a terra treme, o México se une, né? E depois de ter aquele susto, o que que os mexicanos falam? Pega um pão, come um pão para o susto. Porque, sei lá, mas é tradição também mexicana. Depois de um susto bem forte, come um pão. Depois de um terremoto, vai lá, come um pão. Então, eu vou te contar de uma das histórias que me aconteceu lá no Brasil. Aí, como eu já sei o que é um terremoto, tudo bem. Então, eu fui lá pro Brasil, eu estava no museu com um amigo lá no Rio de Janeiro. E a gente estava, tipo, é um museu, na verdade, agora não tô me lembrando do nome, mas é um museu que tem, tipo, três pisos, três andares. Então, a gente estava no segundo, eu acho. A gente estava olhando assim, tipo, o que que tem aqui, não sei o que, sei lá. Mas o negócio era de madeira, né? O piso. O piso era de madeira. Então, a gente, tipo, aquele museu, você começa do terceiro andar. A gente foi lá no terceiro andar, dava pra ver que tinha, tipo, algumas pessoas em uma aula artística lá em cima, tipo, eram jovens. Então, depois a gente foi para o segundo andar, a gente estava olhando todas as pinturinhas, não sei o quê. Do nada, eu comecei a ouvir, tipo... O que foi a primeira coisa que eu pensei? Tá aí tremendo, porra. Aí, tipo, assim, do nada, eu virei pra meu amigo pra ver se tinha alguma reação, né? Tipo, a gente vai precisar sair correndo pra onde que a gente vai. O que aconteceu? Nada. Nada, porque meu amigo tava assim, continuando, olhando o negócio todo. Aí eu falei pra ele, tipo, pô, tá tremendo, a terra tá tremendo. Deu pra ouvir aquele crac. E aí ele começou a rir de mim e falou: Fica tranquila, menina, que aquilo que você começou a ouvir é que as pessoas que estavam lá em cima começaram a correr. E como é madeira, dá pra ouvir ele crac. O que que eu estava ouvindo?
Era isso. As pessoas correndo lá em cima e eu achando que a terra tava tremendo. É isso que ser mexicano, né? Mas e aí, você teria coragem de visitar o México depois de saber tudo isso? Me conte se você já sentiu algum terremoto, o que você acha que vai sentir, como você acha que vai agir se sentir um terremoto. Me conte. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar para um amigo, para o seu vizinho, para sua mãe, para seu pai, para sua família. Fica aqui no canal porque eu vou postar assim coisas do México, da minha cultura, da minha história. E é isso, gente. Um beijo, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!